Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai iniciar a nossa live de hoje. Eu vou colocar aqui no chat o link do Google Forms, vocês vão fazer as atividades. Nós não conseguimos fazer na última aula, né? Que foi na terça-feira, na nossa última live, e não daria tempo para vocês responderem, então vocês precisam de um tempo mais extenso. Então, vou colocar hoje no início da live, para que vocês façam com calma, tá? Então, as atividades, elas são atividades de regência verbal e regência nominal, e daí a gente já, depois que vocês forem me dando, né, o retorno aqui pelo chat, né, me falando quantos vocês acertaram, como que foi, a gente já vai passar para a nossa aula, para um conteúdo novo, que é o conteúdo de crase, né? Então, nós vamos iniciar o estudo sobre crase. Então, eu vou colocar aqui no chat, quem for entrando, eu torno a colar o link, porque aí não aparece para quem entra, né? Então, tá aí, tá? Quem já está na sala, pode começar a fazer, tá? É só clicar aqui no link que já vai abrir o formulário. Vou testar. Esses exercícios, os exercícios que estão no formulário, são todos os exercícios que a gente fez durante a live. Então, nós já fizemos essas atividades. Então, eu repeti mesmo para que haja uma fixação, tá certo? Mas vocês já viram comigo essas atividades. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Ou escrever aqui no chat, ou desabilitar o microfone aí e perguntar, certo? Para a realização da atividade, ok. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, deixa só eu dar uma olhada aqui, tem 27 respostas, tá? Ainda falta, né? A metade já fez, já conseguiu concluir. Então, vocês façam depois, tá? Ainda está fazendo, né, Anderson? Mas eu vou começar a aula, tá? Se vocês, quem quiser continuar fazendo as atividades, pode fazer. E eu vou começar a aula para que a gente não fique muito atrasado, né? Já tem meia hora que eu dei, né, para vocês responderem o formulário. Então, e senão vai ficar muita coisa para terça-feira, e terça-feira é a nossa última live. Aí eu não quero correr, né, com o conteúdo, tá? Então, vou compartilhar aqui. Vamos lá. Está abrindo aqui, tá? Ok? Tranquilo. Então, hoje a gente inicia o conteúdo de crase, tá? Nós vamos falar, né, nós vamos estudar sobre o emprego da crase. Então, antes da gente entrar nos casos, né, estudar caso a caso, ou seja, casos obrigatórios, né, casos proibitivos, facultativos, a gente vai só assim pensar um pouquinho, recordar um pouco, né, sobre o conceito de crase. Então, a crase não é sinal, tá, de contorno, não é sinal gráfico, né, a crase é o fenômeno, vamos dizer assim, em que ocorre ali a contração, né, de uma preposição com um artigo ou com um pronome, tá? Esse pronome, ele pode ser um pronome demonstrativo, né? E o sinal que indica a crase é o sinal, ele se chama acento grave, que é aquele sinal contrário, né, ao acento agudo, tá? Esse sinal aqui, certo? Então, quais são os casos em que a gente emprega, né, em que a gente usa a crase, ou seja, quais são os casos em que se usa o acento, né, grave, e quais são os casos em que a gente não pode usar, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. A gente estudou regência, né, regência verbal, regência nominal. Então, a crase, na gramática,
o estudo da crase, ele vem após o estudo de regência. Então, é justamente por quê? Porque para a gente entender, compreender o uso, né, do acento grave, a gente tem que também entender de regência. Então, a gente tem que saber se aquele nome ou se aquele verbo exige preposição, rege alguma preposição, rege a preposição lá no caso, tá? Bem, agora quais são os casos obrigatórios, ou seja, casos em que a gente tem de usar, né, o acento grave? Casos em que ocorre a crase, esse fenômeno aqui, essa junção, né, de preposição com artigo ou de preposição com o pronome, tá? Então, o primeiro caso de uso obrigatório da crase é em locuções adjetivas, né? Locuções adjetivas, ou locuções adverbiais, ou locuções conjuntivas, ou locuções prepositivas com o núcleo feminino. Então, isso é importante. Então, tem que haver um substantivo feminino, tá? Então, a gente, primeiro, quando as pessoas vão aprender crase, elas já, né, o professor já ensina assim, olha, não se usa crase antes, né, de palavra masculina, ok, tá? Ou antes de verbo, né, são palavras que dispensam, né, a crase. Por que que eu não uso crase antes de palavra masculina? Porque a palavra masculina, ela exige o artigo ou, né, que é o artigo definido ou seja, eu não posso usar o artigo feminino a, tá? Então, não uso crase antes de palavra masculina. Então, essas locuções que estão aqui, né, essas locuções escritas aqui, são locuções que são formadas a partir de palavras femininas, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Primeiro exemplo, um policial à paisana trocou tiros com 3 homens que tentavam roubar um banco. Então, um policial à paisana é uma locução adjetiva, tá? Nesse caso, policial, ele não rege nenhuma preposição, tá? O que nós temos aqui é uma locução adjetiva. Tá? O que é a locução adjetiva? É o conjunto, né, de mais de uma palavra que tem valor de adjetivo, certo? Então, a paisana especifica, a paisana acompanha, né, determina aqui policial, tá? Paisana é um núcleo feminino, então, portanto, nós temos aqui o artigo a mais a preposição a mais o artigo a. A mais a, então, forma aqui o que a gente chama de a com o acento grave. É o fenômeno crase, tá? Agora, uma locução adverbial, olha, cheguei às 5 horas da tarde, então, tempo, para indicar tempo, a gente também usa, né, às 5, à 1h30, às 2 horas, a gente usa crase também. À medida que estudo, a medida é uma locução conjuntiva, tá? Proporcional, né? Então, também a gente usa crase, tá? Antes da palavra medida, que é um núcleo feminino. Einstein estava à frente de seu tempo. À frente de uma locução prepositiva, tá? Também tem um núcleo feminino que é frente. Então, essas locuções são locuções, assim, claro, exceto aqui a locução de tempo, né, a locução adjetiva, mas as locuções conjuntivas e prepositivas, a gente já tem uma lista, já tem uma relação de conjunção prepositiva, né, de locução conjuntiva e de locução prepositiva com o uso da crase, certo? Então, vou passar para vocês também isso aqui, ó, algumas locuções, ó. Então, algumas locuções adjetivas: a vela, a lenha, à toa, à vista, à la carte, a queima-roupa, à vontade, à venda, a mão armada, a beça. Então, são locuções que acompanham o substantivo, que tem valor de adjetivo, tá? Então, já são expressões, né, já elaboradas, expressões prontas, tá?
algumas locuções adverbiais. Então, a gente vai ter a locução adverbial de tempo, locução adverbial de modo, tá? À noite, à tarde, às vezes, às pressas, à farta, à vista, à primeira vista, à hora certa, àquela hora aqui, olha, a crase, ela já aparece com um pronome demonstrativo, né? Então, você tem aqui a preposição a, mais o pronome aquela, tá? O pronome demonstrativo. Então, a mais aquela, que aqui a gente tem aqui o acento grave, né? Indicando que aqui existe uma contração, tá? À esquerda, à direita, a uma, essa expressão adverbial significa ao mesmo tempo, juntamente, né? À vontade, às avessas, às claras, às escuras, à mão, às escondidas, à míngua, à fome, à venda, à mão armada, à beça, também é a locução adverbial e locução adjetiva, tá? Algumas vão repetir aqui, olha. A bala, a tinta, a máquina, a espada, a caneta, a foice, a chave, a revelia, a deriva e a meia-noite. Bem, memorizar isso não, tá? Então, eu não aconselho ninguém a memorizar. Eu apenas, assim, aliás, essas locuções, elas estão na gramática do Pestana, ele indica essas locuções para que vocês identifiquem, né, no enunciado, tá, no contexto. Aí vai depender, né, de que palavra, né, essa locução, qual palavra essa locução acompanha, né? Ela está ali determinando, ela está modificando que palavra. Então, se for um verbo, se for um adjetivo, um advérbio é uma locução adjetiva, né? Se for um substantivo ali, né, um núcleo substantivo, é uma locução adjetiva, tá? E se for um advérbio, um verbo, é uma locução adverbial. Eu troquei aqui. E agora algumas locuções prepositivas. A altura de, a custa de, a espera de, a beira de, a espreita de, a base de, a moda de, a maneira de, a procura de, a roda de, a guisa de, a mercê de e a semelhança de. A locução prepositiva, ela vai terminar com uma preposição, tá? Sempre vocês vão perceber, né, diferente da locução adjetiva, diferente da locução adverbial, a prepositiva, ela termina com preposição. Normalmente, né, na maioria das vezes, das situações, é o de, a altura de, né? E as locuções conjuntivas, nós temos aqui duas, tá? À medida que e a proporção que são locuções conjuntivas proporcionais, né? São conjunções adverbiais proporcional, tá? Conjunção subordinativa, adverbial, proporcional. Agora, nós temos a expressão, olha, o mais das vezes, se aparecer alguma expressão, essa expressão no enunciado, ou as mais das vezes, são locuções que não são craseadas, tá? Então, aqui, para poder justificar, então, as mais das vezes, né? Para você saber se é craseado ou não, você troca por o mais das vezes. Então, aqui, se você não forma ao, né, você tem no caso, o as, ele é só artigo, você não craseia, tá? Tem alguém querendo falar aqui no chat? Deixa eu dar uma olhadinha, Thaís, é porque eu tô falando, eu tô com o slide, eu não tô vendo. Eu não consigo ver aqui, peraí, só um minutinho. Tá, foi... tá, Thaís. O link que você fala no início da aula, mas você já fez, né? O link, né, para avaliar, assim, tá, você acabou de entrar. Eu vou deixar aqui, depois você faz, aqui, ó. Ok? Tá. Tá, a gente vai ver isso daqui, tá?
nós vamos chegar, né, na questão, né, de semana, né, semana a semana, tempo a tempo, nós vamos ver aqui quando tem o D, depois o A sem crase, tá, o conjunto da com A craseado, a gente vai ver isso agora, tá, só um minutinho. Peraí, vamos voltar aqui. Pergunta que você fez, eu vou responder, tá certo? Bem, então, só para continuar aqui, tá, gente? Então, essas expressões já são expressões prontas, tá? Agora, começam as observações, as exceções, né? Toda regra tem exceção. Então, a locução adjetiva à distância, ela não recebe acento indicativo de crase. Então, ela não é craseada, tá? Então, vamos ver em que situação que vai ser craseada, tá? E essa expressão, ela cai muito em prova de concurso, tá certo? A distância vem caindo em provas, em questões de concurso. Então, o exemplo dado aqui, fiz um curso à distância, ou seja, se vier com crase, está errado. Agora, qual é o correto? Sem crase, tá? Porque a distância, ela não está especificada. Então, se a gente diz simplesmente, fiz um curso à distância, ótimo, sem crase. Deixa distante mesmo a crase, tá? Agora, se a locução vier especificada, aí sim o uso da crase vai acontecer. Então, pegando aqui, né, o mesmo enunciado, porém a gente vai acrescentar uma determinação, uma especificação aqui para a distância. Então, fiz um curso à distância de 100 metros da minha casa. Então, eu já especifiquei distância de 100 metros, tá? Daí eu uso crase. Isso são coisas da gramática. Então, eu digo sempre que regra é uma questão muito arbitrária. Tá? Por que é assim? Por que não? Né? Por que eu uso crase no primeiro caso, ou seja, quando eu não especifico, e eu uso quando eu especifico, tá? São regras, certo? Existe, sim, tem situações em que a gente consegue dar uma resposta, né? Mas outras situações não, a gramática determinou, houve esse consenso, pronto, tá? Chegou-se a esse consenso, né, entre os gramáticos ali e ficou dessa forma, tá? Então, outro exemplo, aqui você tem todos os canais à distância de um clique, também, mesma coisa, distância foi especificado, distância de um clique, especificou distância. Então, sempre quando a distância, é só guardar, quando a expressão, a locução adjetiva à distância vier especificada, então você usa a crase, certo? Locução adjetiva, por quê? Nós temos aqui curso à distância, então a distância especifica que curso é, tá? Canais à distância, a distância especifica canais, certo? Então, é uma locução adjetiva, acompanha um substantivo, determina, especifica o substantivo. Uma outra observação, a expressão a domicílio, que também é muito craseada, né, em panfletos, né, em fachadas, enfim, ela não pode levar o acento grave. Por quê? Porque domicílio é uma palavra masculina. Então, o domicílio, tá? Então, não é a domicílio. Né? Então, domicílio é um substantivo masculino, tá? Portanto, a expressão é a domicílio sem crase. Então, levam-se compras a domicílio, certo? Depois, se vocês, talvez até vocês perguntem, mas não é em domicílio? Existe também. Mas o em domicílio, normalmente, com verbos que indicam, verbos que não indicam movimento, tá? Então, ele ministra aulas em domicílio, tá? Então, ministro aulas, ou seja, ministrar aulas, ele não indica movimento, tá? Não é igual o verbo levar, ir, chegar, verbos que indicam movimento, certo? Então, aí eu uso a expressão em domicílio. Até depois, se vocês quiserem dar uma olhada, pesquisar, né, sobre a expressão, tem um site na internet, eu vou ver se eu consigo pegar esse site e depois compartilhar aqui no chat para vocês. Muito interessante, tá? Então, é só aqui interessa a nós o a domicílio. Então, a domicílio sem crase, expressão que não é craseada, por quê? Porque a palavra núcleo, né, o substantivo é masculino.
Uma outra observação. Cuidado com a expressão às vezes de. Essa expressão, eu posso tanto crasear, às vezes ficamos em casa, tá? Então, às vezes ficamos em casa é craseado, porque indica tempo, né? Aham, nunca. Tá, então, a gente vai chegar nisso aí. Então, às vezes, quando indicar tempo, quando trouxer ideia, né, de tempo, às vezes permanecemos calados. Aí é craseado. Agora, quando o às vezes de significa desempenhar as funções que são da competência de uma outra pessoa, né? Ou ser mesmo usada para o mesmo fim que o outro, por exemplo, né? Em frases do tipo, olha, o professor fez às vezes do aluno, às vezes de aluno, tá? Ou seja, ele exerceu, no caso, né, a função do aluno ali, a função de aluno, tá? Então, com esse sentido, né, com o sentido de desempenhar a função de outra pessoa, por exemplo, aí às vezes ele é um substantivo apenas, né, que significa desempenhou, tá? Ele desempenhou, o professor fez as atividades, fez as funções, enfim, tá? Então, aqui, olha, ele não está sendo, ele não está sendo usado, empregado, com a ideia de tempo, tá? Então, não representa uma locução prepositiva, então não existe crase, né? Às vezes do aluno, às vezes do pai, às vezes do professor, né? Nós temos, então, aqui o substantivo, né? E aqui nós temos uma locução adjetiva, tá? Vocês viram como muda? Então, o que é interessante a gente compreender, né? A relação da expressão, a relação do termo no enunciado, né? Qual é a relação que ele exerce, tá? Nesse enunciado, isso que é interessante, isso é sintaxe, né? Isso que é análise sintática, a gente verificar, analisar, né, a função da expressão, a função desse elemento no enunciado. Então, a mesma expressão, porém, com uma outra função, né? Com uma outra ideia, com outro sentido. Então, o valor semântico aqui mudou, né? O sentido mudou. Vamos agora para outra. Esse daqui, olha, é usado, né? Mas cai também em concurso, tá? Que é a locução prepositiva implícita, a moda de, a maneira de, tá? Então, devido à regra, o acento, o acento grave, ele é obrigatoriamente usado nessas locuções prepositivas. Por que é prepositiva? Porque a locução termina com de, né? Com a preposição de. Com o núcleo feminino, a moda, tá? Iniciadas por A. Os frangos eram feitos à moda da casa imperial, então, a moda de, né? Então, é uma expressão já, tá, de uso, vamos dizer, determinado, né? Às vezes, essa expressão, a moda de, a maneira de, às vezes, pode vir implícita, antes de substantivos masculinos, então é onde gera dúvida, será que aqui eu vou usar crase, ou será que eu tenho ou não tenho crase? Então, toda vez que a moda ou a maneira estiver implícito, ou seja, subentendido, você usa crase, mesmo que haja uma palavra no masculino, tá? Mesmo que haja um substantivo masculino. Comi uma caça à espanhola anteontem. Então, ó, caça espanhola. O que está subentendido aqui? A moda. Então, eu vou colocar até aqui para vocês, ó. Deixa eu pôr aqui, a moda. Ah, mas não precisa vir escrito. Aqui em cima eu posso retirar. Os frangos eram feitos à casa, né, imperial, ou seja, a moda da casa imperial. Ontem jantei um bacalhau a Gomes de Sá, mesma coisa, a maneira, a moda de Gomes de Sá, a moda. Hoje
Comerei um filé a Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha também é uma palavra masculina. O que está subentendido? A maneira ou a moda de Osvaldo Aranha, tá? Talvez amanhã eu coma um tutu à moda mineira. Certo? Então, em todas essas expressões, em todos esses enunciados, moda ou maneira estão subentendidas, certo? Vamos agora para outra. Passei. Para isso. Bem, então aqui são os casos obrigatórios, casos de uso de crase, ou seja, é obrigado a usar, né? É obrigado a usar a crase. Agora, casos proibitivos, onde eu não devo usar crase, quando eu não devo usar crase. Então, uma regra já, né, que todos já sabem, antes de substantivos masculinos. Então, andou a cavalo pela cidadezinha, mas preferiria ter andado a pé. Então, as palavras cavalo e pé são palavras masculinas, olha. Depois vocês podem até destacar, né, escrever palavra masculina para fixar. Então, a gente tem que ter vários olhares, né, quando for resolver a atividade, para poder perceber, pescar esses detalhes, né. Antes do substantivo masculino ou feminino. Agora, presta atenção nesse caso, que é um caso que esse caso cai muito em concurso, tá? Substantivo masculino ou feminino, singular ou plural, mas usado em sentido generalizador. Então, quando o substantivo significar, trouxer, né, um sentido geral, um sentido generalizador, a gente não usa crase. E, normalmente, o a, né, quando nós temos aqui um substantivo no plural, principalmente sendo substantivo feminino, esse a é somente preposição, eu explicava sempre isso, né? Depois, deixa eu voltar aqui, peraí. Depois do trauma, nunca mais foi a festas. Então, qual é a ideia de festas aqui? Festas, ela tem um sentido generalizador, né? Então, depois do trauma, ele nunca mais foi em qualquer festa. Então, há festas, qualquer uma, tá? Não foi feita menção à mulher, nem à criança, tampouco ao homem. Então, a gente tem que prestar atenção, tá? No sentido, no significado. Não foi feita menção à mulher, quer dizer, qualquer mulher. Mulher com o significado, com o sentido geral, né, da palavra. Criança também com sentido geral e o homem também com sentido geral. Então, quando a gente emprega um substantivo com sentido generalizador, nós não usamos crase, tá? Diante desses substantivos. Agora, vamos para a observação. Se houver individualização do substantivo, o artigo aparecerá para indicar que esse substantivo é conhecido, né, do falante, ou ele já foi mencionado antes, então aí vai haver crase. Então, não foi feita menção à mulher, que já foi mencionada, nem à criança, tampouco ao homem, certo? Então, olha, observem que a palavra menção, o nome, né, ele rege a preposição a. Quem faz menção a, e a gente já entra no caso de regência nominal, certo? Mas, lembrando ali da regra, que se mulher, se criança, se o substantivo for usado, né, com esse significado generalizador, não uso o crase. Não preciso usar a crase, né? Se o substantivo feminino vier acompanhado de alguma, que é um pronome, né, um pronome indefinido, então eu vou até ticar ele aqui, alguma ou nenhuma. Daí não haverá crase, porque a ideia, ela será uma ideia de indeterminação, né? Então, não foi feita menção a mulher alguma
a mulher nenhuma. Então, olha como, né, são detalhes que precisam ser pescados, né? Deixa eu só ticar aqui o alguma nenhuma, que indicam indeterminação e também generalização, tá? Não foi feita menção a mulher alguma, mulher nenhuma, tá? Indeterminou, não se determina a mulher. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Depois, olha, tem que imprimir essas regras e deixar essa regra colada, né? Para todo dia olhar um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Vamos lá. Às vezes eu vou... Ah, ok, tá. Muita coisa, tá? São várias regras, vamos para o outro. Bem, agora, antes de artigo indefinido 1, isso aqui também cai bastante em prova, né? Iremos a uma reunião muito importante no domingo. Então, você já tem aqui o artigo indefinido, uma. Eu vou colocar aqui do lado. Então, aqui já é artigo. Então, se você já tem o artigo uma, esse a só pode ser preposição. Não pode ter crase aqui. Por quê? Porque a crase, voltando, lembrando, quando eu crasei o a, né, eu entendo que ali é uma contração, uma junção de duas vogais, ou, né, na nomenclatura gramatical, de preposição mais artigo, tá certo? Preposição mais artigo. Artigo definido a. Então, se já tem aqui o artigo indefinido 1, eu não posso colocar um artigo definido junto. Então, esse a é apenas preposição. Vou colocar aqui do lado. Certo? Então, iremos a uma reunião muito importante. Se eu retiro esse uma, aí eu coloco o crase, iremos à reunião, né? Muito importante no domingo, certo? Então, diante do... Agora, uma observação, né? Quando a gente tem aqui a palavra uma, que uma pode tanto indicar, tanto pode ser, né, um artigo indefinido, quanto pode indicar o numeral, né? Indicando hora. Então, se uma indicar hora, aí, ó, crase na cabeça, ou seja, eu tenho que colocar a crase. Então, chegarei a uma hora. Então, você pode até substituir por uma outra, por um outro numeral. Chegarei às 2 horas, chegarei às 3 horas, tá? Então, daí você verifica, você percebe que você tem uma locução adverbial de tempo, né? Indicando hora, indicativa de hora. Então, se usa a crase. Então, cuidado também, uma outra observação, cuidado com o a, né, o a do verbo haver. Esse a, com H, a de haver, ele indica existência. Então, há pessoas aqui, existem pessoas aqui. Ou ele também pode indicar tempo passado, né? Preenchi o formulário há 2 semanas, ou seja, com o sentido, com o valor de faz, preenchi o formulário faz 2 semanas, então tempo decorrido, né? Então, olha, há uma hora em que precisamos mudar de opinião, então existe uma hora em que precisamos mudar de opinião, então esse a aqui não é o a preposição, e sim o a, né, de haver. E também, olha, no exemplo seguinte, há uma hora fechamos um contrato milionário, então tempo passado, tempo decorrido, faz uma hora que fechamos um contrato milionário, certo? Então, são essas observações. Agora, vamos para 4. Antes de nomes de santas, de Nossa Senhora, de mulheres célebres, né? Normalmente não cai isso daqui. É difícil cair uma questão assim em concurso, né? Então, tenho devoção a Santa Maria Madalena, não usamos crase quando tiver santa, né? Muito devemos a Teresa de Calcutá, né? Então, aqui nós temos apenas a preposição, devoção a Santa Madalena, devemos a quem? A Teresa, dirigiu-se a quem? A Santa Rita em oração, né, com fervor. Então, diante de nomes de santas, de Nossa Senhora, mulheres, né, célebres, não se usa crase. Normalmente, nome próprio, né? Antes de pronomes pessoais, tá?
Pronome de tratamento, especificamente, né? Pronomes pessoais do caso reto, a ela, né? A você, sem crase, tá? Pronomes interrogativos também a gente não usa crase. Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, né? Então, vamos ver cada caso aqui, né? Caso a caso. Então, pronomes pessoais. Fizemos referência a Vossa Excelência, não a ela. Então, aqui nós temos dois casos. Nós temos o pronome de tratamento, pronome pessoal de tratamento, sem crase, tá? Então, antes de pronome de tratamento, a gente não usa crase. E aqui o pronome do caso reto, né? Pronome pessoal do caso reto, ela, antes, né? A ela, então, apenas a preposição aqui, tá? A quem vocês se reportaram no plenário? Então, a quem, o quem é um pronome interrogativo, uma pergunta, né? Ele introduz aqui uma pergunta, uma interrogação. Antes dessa expressão a quem, não uso crase também. Assisto a toda peça de teatro no Rio. Então, toda é um pronome indefinido, tá? Então, a toda peça, pronome indefinido, também não uso crase, a nenhuma, nenhum, sem crase. Entregarei o livro a esta editora, esta é um pronome demonstrativo, sem crase também. E a atriz brasileira, a cuja peça aludia, olha, de a peça, né, da atriz. Então, a cuja, antes de cuja, quando tivermos, né, uma preposição antes do pronome relativo cuja, né, a cuja, sem crase também, tá? Não se usa crase antes de relativo, antes do pronome relativo, ok? Então, aqui, ó, tem que memorizar essa regra mesmo, tem outra alternativa, não, alternativa melhor existe, né, para estudar gramática, do que memorizar e do que fazer atividade, certo? Vamos agora para a próxima. Agora, uma observação. Então, na dúvida, não. Aí, Débora, na dúvida não ponha. Eu fiz o curso com o professor da UNB, ele disse isso. Ele falou, gente, na dúvida não use, né? É o contrário, tá? Então, agora observa, é sinal, igual a vírgula, né? Vírgula, se você tem dúvida, se ali tem ou não tem vírgula, na dúvida não use vírgula. Preferível não usar do que usar errado, né? Empregar a vírgula de uma forma equivocada, né? Agora, observação. Então, pode haver crase, então, como toda regra, né, tem sua exceção. Primeiro, antes das formas de tratamento. Então, quais são essas formas? Senhora, senhorita, dona, madame, dama, doutora, aí sim eu posso usar crase. Destes, né, se teu coração a senhorita, quem dá alguma coisa a alguém. Então, aqui, ó, a regência do verbo dar. O verbo dar rege preposição a. Então, deu a senhorita. Uma coisa, assim, interessante que eu sempre faço é substituir a expressão a senhorita por uma palavra masculina. Deste teu coração ao Senhor, né, por exemplo. Então, se você faz aqui o ao, né, o a igual a ao, aí você usa a crase aqui. A dama não respondeu por vergonha ou por falta de educação. Então, não respondeu a quem? A dama, não deu uma resposta a ela, tá? Então, essas formas de tratamento, elas, você pode usar crase antes dessas formas. Agora, lembrando, vossa, quando eu coloco aí o vossa, eu não uso crase, né? Antes de pronomes indefinidos também, olha, pouco, poucas, né? Pouca, poucas, muitas, demais, outras e várias, são algumas exceções, né? De pronomes indefinidos. O doutor atendeu as poucas mulheres que hoje foram à sua clínica, né? Então, atendeu a quem? As poucas mulheres. Por que que aqui eu uso crase? Porque poucas ele flexiona aqui, né? Ele acompanha em flexão de número, né? O substantivo, no caso, substantivo mulheres. Poucas mulheres, muitas mulheres, né? DC que para crédito consignado às demais operações. De uma geração a outra geração. Aqui eu posso dizer, de um espaço ao outro, né? Então,
Se eu substituir aqui outra por outro e coloco antes de outra, né, ao, né, aí daí eu sei que aqui existe uma crase. Antes de pronomes demonstrativos, isso aqui é importante, isso aqui cai muito em concurso, olha. São os pronomes demonstrativos, aquela, né, ou aquelas, aquilo, tá? Mesmo, mesma, mesmas, própria, próprias, né, tal. Então, dedicou-se à própria vida. Dedicou-se ao próprio emprego. Então, aqui eu posso substituir por ao próprio, né? E colocar uma palavra tá. Ao próprio, esquecendo as pessoas, as outras pessoas que o rodearam. Então, quem se dedica a. Então, esse a aqui, ele, aliás, o verbo dedicar-se rege preposição a, tá? Um outro caso, antes de pronome relativo a qual, a fórmula a qual a economia brasileira está subordinada. Então, o que eu disse para vocês quando a gente estudou regência? Vamos lá no subordinado, a gente vai ticar o subordinado. A economia está subordinada a quê? Né? A fórmula. Então, esse a qual ele se refere à fórmula, é um pronome relativo. Tá? Então, quando a gente tiver aqui esse conjunto, né, essa expressão a qual eu uso crase, tá? Então, vou usar a crase, lembrando que a palavra que vier depois, ela tem que reger a preposição a, certo? Agora, vamos para o próximo. Um outro caso de não emprego, né, de crase, antes de numerais não determinados por artigo. Então, o professor só conseguiu explicar o assunto a uma aluna, tá? Então, aqui nós já temos, olha, o artigo indefinido uma, né? Vocês se lembram de que eu disse isso, né? Quando a gente tem já artigo indefinido, eu não posso usar crase. Então, o professor explicou o que a quem, né? Explicou o assunto a um aluno. Então, eu posso até fazer aqui a conferência, né? Substituindo a uma aluna por uma palavra, por aluno, né? Pelo masculino. O político iniciou visita a duas nações europeias. Então, aqui a gente tem um numeral, né? Duas. O político iniciou visita a quem? A duas nações europeias. Então, antes de numeral, que não é determinado por artigo, a gente não usa a crase. Se as nações agora forem determinadas, a gente usa a crase. Então, vamos ver aqui, o político iniciou visita às duas nações europeias. Então, aqui, quando nós colocamos o S, ou seja, quando a gente usa aqui o plural, aí nós usamos crase. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho na de cima, tá? O político iniciou a visita a duas. Então, aqui nós temos só a preposição. Por que a gente tem preposição? Porque nações, ela está no plural. Então, nós não temos o artigo contraído aqui com essa preposição. Aqui embaixo, nós temos a preposição, tá? Mais o artigo as. Então, vou pôr aqui, preposição mais artigo. Preposição mais artigo. Então, nós temos o a, preposição, mais o as, artigo, tá? Para acompanhar as nações, as duas nações, certo? Então, essa observação. Isso aqui também tem que prestar bastante atenção, né? Porque é um tipo de atividade, tipo de enunciado que cai muito em prova, né? Antes de verbos no infinitivo, ou seja, antes de verbo eu não uso crase, tá? A partir de hoje serei um pai melhor, pois voltei a trabalhar. Então, olha, a partir, né? Não uso crase, não uso crase. Também, um exemplo, né? Quando a gente vê panfletos, né? Propagandas, blusas a partir de R$19,90, né? Por exemplo. Então, olha, a partir com crase. Então, é muito comum a gente encontrar
propagandas, né, fazendo alusão a preços com a partir craseado. Então, não tem crase, porque nós temos aqui o verbo, partir é verbo, certo? Então, essa observação também, antes de qualquer verbo, no infinitivo, ou então, o verbo, infinitivo pessoal e impessoal, nós não usamos crase, ok? Deixa eu só ver, tem alguma pergunta? Dá uma olhadinha, não tem não, né? Então, vamos continuar aqui, tá? Bem, antes de verbo, o oitavo caso, né? Depois de outra preposição qualquer, essencial ou preposição acidental. Então, fui para a Itália, tá? Então, eu vim da Itália. A Fundação Casa aqui nós temos uma preposição, fui para a Itália. O para já é preposição, então, vou colocar aqui, preposição. Fui para a Itália, esse a aqui é artigo. Tá? Então, não uso crase, porque eu já tenho aqui a preposição para. A Fundação Casa é uma instituição que atua em casos de extrema gravidade mediante a determinação. Mediante é o que nós chamamos de preposição acidental. O que é preposição acidental? Na gramática, nós temos, né, a gramática ela apresenta as preposições essenciais, né, o a, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, enfim, né, e ela apresenta as preposições acidentais, ou seja, são palavras que têm valor de preposição, que equivalem, né, a uma preposição. Então, o mediante é uma preposição acidental, segundo a nomenclatura, segundo, tá, a denominação da gramática. Como a gente já tem aqui essa preposição, nós vamos ter, então, apenas artigo aqui. Então, são cuidados, né? São atenções que precisamos ter, né? Porque senão a gente bota uma crase aqui, não existe crase. Serão encaminhados após a sessão, olha, o após também é uma preposição essencial, né? Após a sessão, artigo, tá? O futuro Marx se colocou contra a medida, contra a preposição. Igual artigo. Tá vendo, pessoal? Muita regrinha, né? Não é difícil. O que a gente tem que conhecer? Nós temos que conhecer, né? O que é preposição, o que é artigo, né? No contexto, no enunciado, essa palavra equivale a uma preposição, ela equivale a um artigo, então são esses conhecimentos de gramática que precisa ver, tá? Depois a gente tem aqui, ó, um outro caso, né, em que não usamos crase, entre palavras repetidas. Só um minutinho, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que o meu... Ah, tá. Certo. Tá. Entre palavras repetidas que formam uma locução, tá? Quero que você fique cara a cara, dia a dia, então a expressão dia a dia, cara a cara, né? Por exemplo, não tem crase, por quê? Porque são palavras repetidas, então o que existe entre elas é apenas preposição. Agora, uma observação, né, uma exceção, cuidado com expressões como essas aqui, é preciso declarar guerra à guerra, tá? Então, por quê? Aqui nós não temos uma locução, guerra a guerra, tá? Na verdade, guerra a guerra é complemento do verbo declarar. Então, ó, é preciso declarar o quê? Guerra a quem? A guerra, certo? Então, aqui o verbo declarar é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, nós temos objeto direto, guerra, declarar o quê? Guerra, deixa eu pôr aqui do lado, objeto direto, e nós temos aqui, declarar o quê? Guerra, declarar a quem? A guerra, a própria guerra. Então, objeto indireto, tá? Então, são cuidados. Tá vendo? Então, o que a gente tem que compreender? O sentido do enunciado. Um outro exemplo é preciso dar mais vida à vida, olha. Vida à vida não é expressão, não forma uma locução,
tá? O que a gente tem que observar a mesma coisa é a transitividade verbal. Então, verbo transitivo direto, indireto, verbo dar, né? É preciso dar o quê? Mais vida. Mais vida, objeto direto. Mais vida a quem? A vida. Objeto indireto. Vamos lá. Deixa eu ir aqui. Ok, tá? Então, dar o quê a quem, certo? Observação, né? Então, isso tudo requer da gente o quê? Observação. Então, essas expressões, na verdade, né? Essa sequência, eu não vou nem falar expressão, essa sequência não forma locução. Elas são complementos verbais, certo? Bem, pessoal, eu vou dar uma paradinha para vocês assinarem a lista. Deixa eu só ver aqui com a minha assistente, né? Que me puxa a orelha, sofro com ela. Mas, graças a Deus, eu tenho aqui também um outro assistente, né? Que passeia de vez em hiperativo, o negócio de ficar aqui. Esse é bom, traz chá para mim, tá? Vamos lá. Olha, a Vanusa vai enviar para vocês a chamada, tá? Vou dar uns 5 minutinhos. Hoje vai ser mais rapidinho o intervalo, porque a gente tem só meia hora, mais, um pouquinho, né? Mais um pouquinho, de meia hora, para a gente não atrasar, ok? Agora vamos para o outro, para outros casos, né? Que são os casos facultativos, tá? Facultativo, ou seja, o que é um caso facultativo? Eu posso usar, como posso não usar, e vai depender da minha escolha, tá? Então, casos facultativos, né? Casos que pode vir, né, ou não vir. Antes de pronomes possessivos adjetivos femininos. O que é um pronome possessivo adjetivo? Pronome possessivo adjetivo é aquele que acompanha o substantivo, tá? Pronome adjetivo feminino. Então, vou pegar um exemplo aqui. Enviamos cartas à nossa filha que está no Canadá. Então, nossa é um pronome possessivo adjetivo feminino, porque acompanha o substantivo filha. Né? Então, o pronome adjetivo feminino, vou pôr aqui do lado, acompanham substantivos femininos, certo? É isso, tá? Posso tirar a crase, posso pôr também, sim, tá? Então, aqui temos as duas opções, ó, com crase ou sem crase. Agora, se o pronome possessivo for substantivo, ou seja, aquele que substitui um substantivo, aí a crase será obrigatória, certo? Exemplo, enviar uma encomenda à nossa residência. Então, como aqui nós temos um substantivo, vamos lá para vocês entenderem, né? Eu tenho um substantivo residência. O que acompanha o substantivo residência? O pronome possessivo nossa, tá? Então, esse pronome é um pronome adjetivo, porque ele acompanha uma palavra feminina, um substantivo feminino. Agora, se eu substituo residência, se por sua, tá? Enviar uma encomenda à nossa residência, não a sua. O que está subentendido aqui? A palavra residência, não a sua residência. Mas se eu retiro o substantivo, deixo apenas o pronome possessivo, nós chamamos esse pronome agora de pronome possessivo, tá? Substantivo, de pronome substantivo. O que é um pronome substantivo? Aquele que substitui o substantivo, tá? É isso. Então, na parte de pronomes, nós temos os dois tipos, os pronomes adjetivos, que são aqueles que acompanham o substantivo, e o pronome substantivo, são aqueles que ficam no lugar do substantivo. Então, o ele, o ela, por exemplo, são pronomes substantivos, tá? Só fazendo um adendo aqui para explicar para vocês, tá? Então, aqui, o que está subentendido, ó, a palavra residência, subentendido, mas eu retirei. Entendeu, pessoal? Então, se eu retiro o substantivo, deixo apenas o pronome no lugar dele, eu uso crase. Substantivo,
desculpa, o pronome é um pronome feminino, tá? Bem, um outro caso em que eu posso ou não usar a crase, depois da locução prepositiva até a, que aparece também bastante em vários enunciados, né? Quando não houver crase, leia-se até a como preposição mais artigo, tá? Então, vá até a geladeira e pegue um pedaço de torta para seus avós. Então, ó, até a geladeira, então eu tenho preposição apenas e artigo a. Certo? Ou então eu posso crasear aqui, ó, vá até a geladeira e pegue um pedaço de torta para seus avós. Então, até a mais a, né? Aqui, esse a vai ser artigo, até a vai ser o quê? Preposição, tá? Seria uma locução prepositiva, tá? Então, aqui, ó, eu tenho já a locução prepositiva. Deixa eu pôr aqui entre parênteses. Parênteses não, do lado. Locução, que eu já tenho parênteses, né? Locução prepositiva, tá? Até a, deixa eu só ticar aqui. E aqui o a é o artigo. Fica só embaixo, aí. Artigo. Certo? Então é isso, gente. Posso ou não usar crase? É facultativo, é uso sim opcional, eu decido pela crase ou não. Bem, um outro caso de uso facultativo, antes de nomes próprios femininos. A Juliana, tenho conseguido manter-me fiel, o que tem surpreendido a todos. Então, o que a gente tem que prestar atenção é no nome, né, que vem aqui, o nome fiel. Quem se mantém fiel a alguém. Então, tenho conseguido manter-me fiel a quem? A Juliana. Então, esse a, primeiro que aparece aqui, olha, ele é apenas uma preposição, não é artigo, não, é preposição. Por que é preposição? Porque fiel rege a preposição a, tá? Quando eu uso crase, eu posso usar a crase, porque Juliana é uma palavra feminina, um nome próprio feminino, então, tá? Fica de uso opcional aí, facultativo. Aí eu vou ter a preposição mais o artigo, então a mais a, certo? Outro caso de uso facultativo diante de certos nomes de lugares, né? De certos topônimos, como Europa, Ásia, África, França, Inglaterra, Espanha, Holanda, Escócia, Recife, etc. O técnico português já prevê volta à Inglaterra para conduzir o melhor time do país à vitória. Então, aqui também é facultativo. Volta à Inglaterra, lugar, tá? Uso ou não. Agora, vamos ver que tem as observações. Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui. Casos facultativos. Deixa eu subir só mais um pouco. Subiu muito. Desceu muito, aliás, não subiu. Aqui. Tá, agora os casos especiais, que foi a pergunta feita lá no chat, tá? E a gente vai chegar agora a esses casos, tá? De segunda a quinta, né? Enfim, tá. Então, nessa correlação, então vamos devagar aqui com a Andor, que aqui a gente vai precisar de paciência e observação, tá? Eu coloquei os dois casos, quando tá inadequado e quando tá adequado, tá? Então, esses exemplos estão lá na gramática do Pestana. Por que eu estou usando o Pestana aqui como referência? Porque eu, assim, considero que a explicação dele está muito mais, assim, rica, né, do que uma outra gramática que eu estava usando, que vem mais, assim, condensado. Então, o conteúdo de crase, né, como eu vinha trabalhando, ele vinha mais condensado, mais resumido, mais sintético. Agora, esse não, esse daqui traz mais detalhes. Eu acho que é interessante vocês entenderem também os detalhes, né? Porque são
esses casos aqui que vocês vão empregar até para escrever, para redigir, né, no trabalho de vocês, usa bastante, né, essas fórmulas aqui de redação, tá? Então, nessa correlação ou simetria de construção das preposições, olha lá, correlação de, tanana, a, tá? Se houver determinante, artigo ou pronome contraído com de, da, por exemplo, ou daquele, haverá artigo contraído com a preposição a. Então, vai resultar na crase. Então, vamos lá, exemplo a exemplo, para vocês entenderem essa explicação. Se eu escrevo assim, olha lá, a loja funciona de segunda a quinta, de 8 horas às 18 horas, tá? Aí o uso é inadequado. Por quê? Porque a correlação aqui, ó, não bate. Então, não existe simetria, não existe, não está correlacionado, né? A preposição com o que vem a seguir. Então, aqui já está até ticado. Aqui eu só tenho preposição, ó. A loja funciona de a. Então, se eu tenho o de aqui, o a, ele tem que vir sem crase, ou seja, só preposição. Preposição, preposição. De 8 às 18, tá? Então, aqui também está errado essa correlação, tá? Porque aqui eu usei só a preposição e aqui eu já usei contração. Agora, olha como que é o uso adequado. A loja funciona da segunda à quinta. Fica estranho, né? Então, se vocês preferirem, o de cima fica melhor. Tá, ok, uso de cima sem crase aqui, tá? Então, da segunda à quinta, das 8 às 18 horas. Então, jamais de 8 às 18. Então, das 8 horas às 18 horas, tá? De 8 horas até às 18 horas, olha como que ficou, né? Não houve correlação, tá? Então, coisas de gramática, né? Coisas da gramática mesmo, regras gramaticais, certo? Mesma coisa em relação a número, né? De 1 do 3, o primeiro do 3, a 30 do 8, haverá 2 cursos para a área militar. Então, está inadequado, tá? Qual é o correto? Eu tenho aqui de, então eu vou usar o a, preposição sem a crase. Então, de primeiro a 30, haverá 2 cursos, certo? Então, gente, façam sempre essa correlação, preposição com preposição, tá? Segunda, sexta, sem crase. Sem crase. Se tiver segunda a sexta, de segunda até sexta, eu não falo segunda até a sexta, não. Segunda a sexta sem crase. Entre numerais sem crase, tá? Se não tiver o D, tá? Como foi perguntado ali. Isso. O recado, a escola estará aberta. Peraí, deixa eu olhar aqui, gente, porque eu sem o chat. Peraí, só um pouquinho. Tá, então, quando escrevemos o recado, a escola estará aberta das... Aí tá certo. De segunda a sexta, sim, tira a crase, tá? Então, aqui tá certo. No primeiro, para indicar, né, a hora, das 7h30, tá? Às 13h30, beleza. De segunda a sexta, tira a crase. De segunda a... Ó, o D aqui, ó. Aqui você já usou o D, ó. Tá? Você já até pôs aqui preposição, então aqui não tem crase. E, Débora, a gente vê muito essa construção, tá? Por falta assim, de informação mesmo, né? A gente, esses bilhetes da escola, né? Bilhetinhos, e minha filha também, eu pegava muito, né? E às vezes a gente tem até vontade de falar, né? Lá na secretaria, na direção, olha, presta atenção, não é presta atenção, né? Falar que não existe crase, porque muitos pais podem conhecer, saber e ficar e observar, né? Quando não vinha embaixo, finalizando assim, a direção, atenciosamente a direção. Aí colocava uma crase ali no A, tá? Peguei bastante isso. Uhum. Não, mas isso eu entendi, Débora. É isso que eu estou dizendo. Vocês estão conhecendo o emprego, por isso que é importante, né? Saber conhecer o emprego da crase. Até esse material, eu acho assim, eu
considero e acredito que seja interessante vocês imprimirem, tá, essas regras, encadernar, né, o material mesmo, ou plastificar, deixar o material para pesquisa, para consulta, quando for preciso, quando for necessário, porque eu gostei bastante da explicação da gramática do Pestano, que ele coloca, está bem detalhado, inclusive tem outros comentários que ele faz ali na gramática, eu nem ousei colocar aqui para vocês, porque, assim, eu considerei que não seria interessante para esse curso, tá? Mas a gramática já foi colocada, já foi postada no ambiente, né? Não, sim, exatamente, estudar todos os dias, fixar, né? Olha aqui um outro caso, ó. Ela se molhou dos pés à cabeça, olha, aqui tá inadequado, ó, que ela já tirou, né? Então, aqui, dos, o que que é dos? É de mais os. Ela fez o quê? A contração de preposição mais artigo. Então, aqui ela tem que acompanhar essa ideia, ela tem que ser análoga. O que que é análogo? Tem que haver simetria, tem que haver uma correlação. Então, se eu usei aqui preposição mais artigo, eu tenho que usar preposição mais artigo, né, no que vem depois. Então, aqui, ó, preposição, só para vocês entenderem. Mesmo que eu fique repetitiva, tá, gente? Mais artigo, que é o dos. Então, aqui tem que ser craseado, preposição mais artigo, olha. Então, ó, preposição mais artigo. Tá? Então, aqui, a cabeça, preposição mais artigo. Deu para entender, né? Olha, trabalho só deste domingo a sexta, tá? Depois férias. Também está inadequado. Aqui, olha, já tem que ter crase, tá? Por quê? Porque o deste é o de mais este. Isso, é o de mais este. Então, trabalho só deste domingo até a sexta-feira. Então, aqui, ó, é uma correlação. Deu para entender, pessoal? Deu para entender essa correlação? Se eu uso aqui preposição mais artigo, ou se eu uso aqui preposição mais pronome, deixa eu até colocar aqui, preposição mais pronome. Preposição mais pronome. Isso é interessante, tá? Então, se eu usei a preposição mais o pronome, a contração de de mais este, eu tenho que fazer também contração aqui, tá? Preposição mais artigo, certo? Tá certo, Débora? Então, se você for escrever alguma coisa, um bilhete, né, usando deste, tá? Daí, entre os dias da semana, você usa crase, tá? Ok. Vamos lá na observação. Em qualquer correlação que não seja de e a, não haverá crase, tá? Entre as 14 horas e as 21 horas, estou no trabalho. Então, esse a são artigos apenas, né? Então, entre as. O entre aqui já é preposição. Então, eu não posso usar crase, né? Porque eu já tenho a preposição aqui. Então, eu só tenho o artigo. Tá vendo quantas observações, né, precisam ser feitas? Ó, não há erro na construção. Horário de atendimento, 8 às 17, pois ocorre uma elipse. O que é elipse? Você subentende o das, né? Das 8 às 17 horas. Então, quando vocês encontrarem, né, indicação de hora, intervalo de tempo, intervalo de hora, dessa forma, sem o das e com a crase, está certo, porque existe o das subentendido, também é uma outra observação. E observe que há mudança de sentido nessas duas frases, olha lá. Trabalha, olha que interessante também que eu achei essa observação do Pestano, quando eu estava fazendo aqui os slides, o material, eu estava estudando também, eu achei muito legal, muito interessante, porque entra na questão de semântica, de sentido, né, de significação. Trabalha de 2 a 8 horas. Olha que coisa, então, o que significa? Quando a gente coloca, ele trabalha de 2 até 8 horas.
significa que ele pode tanto trabalhar 2 horas ou 8 horas por dia, por exemplo. Agora, se a gente muda, né? Você, no lugar do D, você põe o das, trabalha das 2 às 8 horas, é o intervalo de tempo. Então, ele trabalha das 2 horas às 8 horas. Então, mudou o significado, mudou o sentido. Tá vendo? Muito interessante. Agora, veja agora um caso curioso. Segundo Segala, como numeral, eu gosto muito da gramática do Domingos Pascoal Segala, a novíssima gramática brasileira. Inclusive, eu estudei por essa gramática, tá? Meu curso de letras todinho foi foi em cima da gramática do Segala. Quando eu fiz ensino fundamental também, nós estudamos Segala, porque naquela época, né, em que a gente fazia o ensino fundamental, era gramática, então a gente pouco estudava texto, né? O ensino de língua portuguesa era muito voltado para aspectos gramaticais, né? Ensino de regras, ensino de atividades mesmo, exercícios, né? Então, foi onde eu aprendi bastante gramática, foi nesse período. E aprendi muito com Segala, tá? Então, como o numeral uma não vem precedido de artigo definido, podemos dizer que trabalho de 1 a 5 horas, tá? A crase independe dessa correlação, porque ela é usada para evitar ambiguidade em relação a trabalho de 1 a 5 horas, ou seja, para a gente não cair nesse primeiro sentido, ou seja, eu trabalho de 1 hora até 5 horas por dia, eu posso trabalhar uma como eu posso trabalhar 5. Isso se houver, né, o numeral 1, tá? É exceção à regra, ok? Vamos lá para o próximo. Tá. As locuções adverbiais indicativas de hora do relógio, né, hora, tá? A crase, tá? Isso vocês já... Então, a crase, por quê? Se junta a preposição a, que inicia essa locução adverbial, ao artigo a, ou também ao pronome demonstrativo iniciado por a, né, que concorda com hora, né? Então, nesta última eleição, o TSE bateu o recorde histórico, alcançando a totalização de 90% dos votos às 19 horas. Então, sempre quando indicar hora, às 19, às 21, né, e 15 minutos, a 0 hora, àquela hora, então, indicação de hora, de relógio, de tempo, a expressão que antecede, né, a palavra que antecede é craseada. Costuma-se acordar às 4 horas, né? Os lutadores de MMA se enfrentarão às 19 deste domingo. Aqui, olha, não aparece a palavra hora, horas, né? Mas ela vem, você subentende, você compreende que aqui, né, exista horas. Então, às 19 deste domingo, ou seja, vem a palavra hora, ela está elíptica, né? Diga a ela que esteja aqui há 1 hora, tá? Então, uma aqui, ele se refere a numeral, a tempo, hora, certo? Vamos para outra. Bem, agora cuidado, ó. Deixa eu só ver aqui. Eita, gente, meus slides. O exercício 1 passa ali para. Eu faço uma confusão, uma bagunça na hora que eu estou fazendo o slide. Ele vai mudando, tá? Ele é fantasma, então ele vai criando perninha, vai mudando, vai perguntando. Tá? Até isso eu consigo fazer, perguntar. A Vanusa tá rindo, né? Esse povo fica rindo de mim aqui, porque tecnologicamente, a minha mãe já dizia assim, coitada da minha filha, ela só entende livro. O resto eu fico com dó da minha neta, tá sobrevivendo, né? Enfim, aí dá certo. Ai, cuidado. Evandro, não começa, né? Não começa. Peraí, mas é que eu fiz uma bagunça aqui mesmo. Eu não sei onde que tá. Tá lá para baixo. Ai, vamos lá. O que eu fiz? Deixa eu passar aqui só um minutinho, gente. Deixa eu só arrumar esse treco aqui, porque eu já fiz bagunça mesmo. Aqui, deixa eu tirar esse 3, que não é aqui, ele é para baixo. Aqui. Ué, 3. Acho que eu repeti.
Polar? Então, coisa errada. Eu tô fazendo coisa errada aqui. Deixa melhor deixar quieto, né? Deixa eu voltar aqui. Depois a gente se entende. Tá, então vamos lá na observação. Tá, cuidado. Não há crase antes de hora, diante de palavras que rejeitam o artigo. Então, quais são essas palavras que rejeitam o artigo? Normalmente, são os pronomes indefinidos, né? Então, a mídia estampa de maneira persuasiva e a qualquer hora, tá? Então, aqui está errado. Isso aqui também é uma questão de... Pode cair em prova de concurso, né? Por que isso está errado? Porque qualquer é um pronome indefinido, tá? E esse pronome indefinido, ele não, ele rejeita o artigo, ou seja, não se usa artigo antes dele, tá? Então, o correto seria a qualquer hora sem crase. É só colocar a qualquer tempo, né? Por exemplo, daí vocês, fazendo esse raciocínio, né? A qualquer hora, a qualquer tempo, o a, ele continua só como preposição, tá? Então, não haverá crase antes de hora se vier antecedida de uma outra preposição, que não seja a preposição a, né? Então, essa preposição pode ser o para, pode ser o após, o desde, o entre, gente, é muita, né, regra. Muita regra e muita observação, né? Muita destreza que a gente tem que ter, né? Para poder observar e pegando aí, né, esses elementos, as classes de gramaticais mesmo. Então, olha aqui, desde as 16 horas e 30 minutos. Você já tem antes do as, o desde. O desde já é preposição, então já vou colocar aqui, preposição. Tá? Então, como aqui a gente já tem preposição, vocês têm o quê? Logo em seguida, o artigo, né? Será estendido para. O para já é preposição. Preposição, né? Será estendido para as 20 horas. Então, aqui você tem o artigo, então você já tem preposição e artigo, tá certo? Após as 22 horas, olha, o após é preposição. Então, são outros cuidados, né? Diante do caso facultativo até a, né? Chegue até às 22 horas, ou até às 22 horas com crase, mas chegue, por exemplo, né? Chegaremos ao trabalho até a, ou até a 1 hora da tarde. Então, aqui eu posso, é o caso facultativo. Então, nesse caso, a locução prepositiva até a, né, até as, ela admite esses dois usos, né? Sobre 1 hora. Não devemos confundir ela chegou a 1 hora, que é o tempo determinado, com ela chegou a 1 hora, que é o tempo decorrido. Aqui a gente volta lá no caso do emprego do a, verbo haver, né? Indicando o tempo passado, tempo decorrido. Então, não devemos confundir esses dois empregos, né? Então, a 1 hora é um tempo determinado, ela chegou a 1 hora, tempo. Né? Agora, ela chegou faz 1 hora. Quando que você sabe, ou quando você emprega, né, o a do verbo haver aqui. Quando você substitui ele por faz, né, ela chegou já faz 1 hora, tempo passado, certo? Se fizer referência a um período de tempo impreciso, que não se trate da hora do relógio, não existe crase. Sairei daqui a 1 hora. Né? Então, você pode confirmar isso dizendo, sairei daqui a 2 horas, sairei daqui a 3 horas. Então, o a, ele continua só a preposição, sairei daqui sairei daqui a 2 horas, a 3 horas, a 4 horas, enfim, né? Então, esse a é apenas preposição. Ele faz referência a um período de tempo, né, que não se determina em preciso. Né? Então, não é hora de relógio. Então, tudo isso daqui a gente sabe, conhece, a partir do quê? Do contexto. A partir do texto, a partir do enunciado, é que a gente consegue abstrair essas significações, né? Bem, deixa eu tirar aqui, tá.
cuidado. Uma outra observação. Não há crase antes da palavra terra, em oposição a bordo, tá? Então, no contexto frasal. Agora, se terra vier especificada, vai haver crase, né? Terra, tem outra também. Só volta, terra. Então, os marinheiros retornaram à terra. Aqui, terra em oposição a bordo. Os marinheiros estão a bordo, tá? Agora, quando terra ela se opõe a bordo, eu não craseio. Agora, se eu especifico essa terra aqui, aí eu vou crasear. Então, os marinheiros retornaram à terra natal. Então, natal especifica a terra, tá? Então, seria um adjunto, né, adnominal, ele está especificando, ele acompanha a terra. O amor à terra deve imperar, pois é o nosso lar, né? Então, o amor à terra, porque ela está especificada como nosso lar, mesmo distante, mesmo sendo especificada por uma oração, né? Aqui a gente tem uma oração, terra é o nosso lar, né? Então, o amor à terra deve imperar, porque a terra é o nosso lar. Olha que interessante esse período, né? O especificador, ele não vem acompanhando terra aqui, né? Explicitamente, mas você entende, você sabe que ele forma uma oração, né? É uma oração que especifica o termo terra, tá? Viemos da terra, e à terra voltaremos. Então, voltaremos para onde? Voltaremos para a terra, tá? Então, são construções que a gente precisa parar um pouquinho e analisar o sentido, a significação de terra, né? Bem, agora aqui, o paralelismo, ele é muito importante, muito cobrado, também em prova, em concurso, tá? Por que que ele é cobrado em concurso? O paralelismo, ele cai naquela questão que a gente viu de regência, né? Quando a gente usa um verbo que rege uma determinada preposição, e na sequência você usa, às vezes, um outro verbo que rege uma outra preposição, mas com uma preposição, uma única preposição, ou seja, uma preposição para os dois verbos. Então, você incorreu, você não seguiu o que? O paralelismo, você tinha que fazer um, né, com uma preposição, o outro com outra, enfim, tá? Então, o paralelismo, ele ocorre quando duas ou mais estruturas apresentam semelhança na construção, tá? Então, ou seja, se o primeiro termo de uma enumeração ou de uma comparação vier determinado, o segundo termo, os demais, eles também têm de vir determinados. Então, vamos ver aqui. Não tenho dúvidas de que é preferível virtude à honestidade. Então, isso é paralelismo. Por quê? Aqui, virtude, ela não vem especificada pelo artigo A. Tá? Então, eu não coloquei aqui o artigo A como está aqui no enunciado abaixo. Se eu coloco o artigo A aqui, aí eu vou crasear. O que que significa? Não tenho dúvidas de que é preferível a virtude à honestidade. A gente estudou em regência que o preferir, né, quem prefere algo a alguma coisa, certo? Então, aqui, olha, virtude, ela vem especificada, ela vem determinada pelo artigo A. Então, se eu coloquei artigo aqui, honestidade, também a desonestidade, como é uma palavra feminina, eu também vou usar o A, né? A desonestidade. Então, o A é A mais A. Então, aqui eu vou ter artigo e preposição. Preposição, aliás, mais artigo, certo? Se tem uma palavra masculina que eu não uso, então, artigo, por exemplo, se eu tiver, não tenho dúvidas de que é preferível, virtude a, vamos pegar aqui, uma palavra masculina, a prazer, né? Prazer é uma palavra masculina, que é o prazer, tá? Então, não tenho dúvidas de que é preferível, virtude a prazer. Fica até estranho, porque forma um cacófato, você acaba juntando a prazer, tá? Mas é só para ilustrar aqui.
Então, se a gente tem uma palavra feminina e uma palavra masculina, a gente não usa o artigo, tira o artigo, tá? Então, o que vai vir aqui, ó, no meio, né, entre as palavras, é apenas a preposição, tá certo? Isso a gente chama de paralelismo, tá? É quando a construção, ela é igual, ela é semelhante. Agora, depois, olha aqui, isso daqui cai muito em concurso, gente. Então, depois vocês coloquem até uma preferência para vocês estudarem esse slide aqui. Nós estamos no slide, deixa eu ver aqui, no 21º, tá? Isso daqui cai muito em prova em questão de concurso, tá? Eu vou parar por aqui, porque na aula que vem eu vou retomar, nós paramos no 21, né? No slide número 21, na lâmina 21. Então, na aula que vem a gente retoma, tá? Porque eu tenho que parar e explicar para vocês, requer bastante cuidado, bastante explicação, né? Essa parte aqui, tá bem? Então, nós vamos encerrar a nossa aula hoje. A nossa última aula vai ser na terça-feira, então todos estejam aqui terça, a gente vai encerrar, né, com o crase, nós vamos fazer bastante atividade terça-feira, né, a parte teórica já está acabando, olha, só tem mais 3 slides aqui, depois a gente encerra, tá bom? A parte teórica a gente passa para os exercícios, vamos fazer bastante exercício, tá certo? Então, até semana que vem, deixa eu só salvar, até terça-feira que vem, um bom descanso, um ótimo fim de semana para vocês, tá? Minha gratidão pela participação, pela presença de vocês hoje.